Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, dentista, meu amigo, minha amiga dentista, a mais uma aula aqui no YouTube para a gente falar sobre resina. Eu sei que você talvez esteja aí já na terça-feira querendo saber mais sobre resina, talvez você esteja animado, talvez você esteja desanimado, mas hoje eu quero te explicar que é fácil você trabalhar com resina. Você não precisa ter 20, 30, 40 resinas na sua gaveta do seu consultório para você fazer lentes em resina, para você fazer todos ou quiçá a maioria dos seus casos. Então, na aula de hoje, eu vou te mostrar as únicas 5 resinas que você precisa ter no seu consultório, na gaveta do seu consultório, para você resolver praticamente todos os seus casos. É isso mesmo. Com essas 5 resinas, você vai conseguir resolver praticamente todos os seus casos. Então, já eu quero perguntar para você: você já sabe quais resinas você precisa ter no seu consultório para fazer praticamente todos os seus casos? Se você sabe, fica aqui comigo que a gente vai discutir um pouco sobre isso. Se você não sabe, fica comigo porque você precisa aprender, descobrir quais são essas resinas. Deixa eu melhorar a minha luz aqui, assim ficou um pouco mais forte, vou virar ela um pouco para lá. Beleza, aqui tá ok, acho que a luz tá ok. Me fala aí já, a conexão tá boa, o áudio tá bom, tá ruim? Hoje eu tô sem o meu microfone, então o áudio tá saindo do meu computador. Não é o melhor áudio que existe, mas meu microfone ficou no meu consultório. E aí vai sair assim mesmo, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar. Então, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Daqui a pouco provavelmente minha cachorrinha vai começar a latir também aqui, porque eu ainda não dei janta para ela. Então, vou acabar essa aula aqui. Eu sei que tá tarde. Quem gosta de pet, quem é pai e mãe de pet aí, não brinque comigo, eu sei que você vai entender. Correria, eu acabei esquecendo de dar a comidinha da janta dela. Mas acabando a aula aqui, eu vou dar lá da jantinha dela aqui, minha cachorrinha provavelmente vai latir. Se ela começar a latir, me perdoe. A coisa, eu pauso aqui, vou lá e volto. Não tem erro, não, tá bom? Bom, vamos lá então. Focado na aula aqui, as 5 resinas principais ou as únicas que você vai conseguir ter, vai precisar ter no seu consultório para você resolver qualquer tipo de caso ou todos os seus casos, fechou? Então, para a gente começar a nossa aula, perguntei se a conexão tá boa. Se não, se tá, fala aí. Se o áudio tá bom, se não, fala aí. Se eu tô falando rápido demais, se não, fala aí, tá bom? E eu quero fazer a primeira pergunta, a segunda pergunta da noite. Se você está aqui pela primeira vez, a primeira aula minha que você assiste, digita a palavra aí novato. Vai no chat, digita novato. Rafael, não estou conseguindo abrir o chat, não consigo escrever no chat. Tenta criar uma conta aí no YouTube, tenta acessar o YouTube com a conta, tá? É importante, participa do chat, vai lá rapidinho. Ah, deu muito trabalho? Não precisa, mas é importante, vai lá, comenta no chat aí se é novato ou velhaco, tá bom? Para os novatos, eu vou me apresentar rapidinho. Sou Rafael Pascotto, dentista há mais de 10 anos, cerca de 11 anos e 3 meses. E eu sou dentista há 11 anos e 3 meses, mais ou menos, isso, tá? 3, 4 meses, né? 5 meses quase, sou ruim de conta, mas é isso. E eu me formei no final de 2014, início de 2015 ali, eu estava pegando meu CRO. Então, a gente veio trabalhando na odontologia. Quando eu formei, as clínicas populares explodiram, estavam num auge, num boom, e eu formei achando que ia ganhar muito dinheiro, que era só abrir uma portinha de consultório, colocar uma cadeira e meu consultório ia chover de paciente. Lê do engano, né? Me enganei, quase passei fome, fiquei muito doente, ficou muito mal da cabeça, tive que atender plano odontológico. E aí fui avançando na odontologia, sofrendo muito, demorei muito tempo para ganhar dinheiro, demorei 7 meses para tirar o primeiro centavo do meu consultório, para ganhar o primeiro trocadinho. Entrei numa dívida muito grande. E eu lembro que nesse sétimo ou oitavo mês foi quando eu tirei o primeiro consultório, meu primeiro dinheiro do consultório. Eu tirei cerca de R$ 1.800 para mim. Foi o que sobrou no final do mês. E eu peguei esses R$ 1.800 e comprei 2 presentes de R$ 750 aproximadamente cada um. Um para minha mãe e um para meu pai. Fui no shopping, peguei o dinheiro, fui no shopping e comprei meu primeiro saláriozinho, comprei presentes. Comprei um negócio da Natura para minha mãe, umas coisas lá, assim, uma cesta da Natura, um monte de coisa. Deu 700 e pouco, e mais umas coisinhas para ela. E pro meu pai, eu nem lembro o que eu dei direito, mas eu dei um presente massa para meu pai também. Uma cafeteira para meu pai, e aí, primeiro saláriozinho que eu ganhei. Bom, depois disso, fui evoluindo na odontologia, fiz implantodontia, me tornei especialista em implante, sou especialista em implante, e acabei largando o implante quando as resinas entraram na minha vida. Hoje eu sou um especialista em lentes em resinas, hoje eu sou referência na minha cidade de lentes em resinas, e hoje
eu também sou aquele dentista que vive de lentes em resina. Então, hoje eu estou aqui para te passar informações sobre esse assunto, sobre lentes em resinas. E além de passar informações, eu quero já te fazer um convite. Então, você que é novato, talvez você não saiba, você que é velhaco, talvez você não saiba, mas nos dias exatamente 6 e 7 de junho, mais conhecido como 6 e 7 do mês que vem, eu vou realizar um evento chamado Imersão Freehands, Naturalidade em 3 Camadas. E se você ainda não está sabendo, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para minha equipe deixar um link aqui, ó, aqui embaixo. Você vai tocar nesse link e vai para essa página. Você vai fazer a tua inscrição. O que vai acontecer nessa imersão? Serão 2 dias ao vivo, direto no meu consultório, onde eu vou construir 10 lentes em resinas em um paciente real. Serão 10 lentes em resina em um paciente real, usando apenas 3 resinas. Estratificar as 10 lentes em apenas 3 resinas. Então, você vai acompanhar, você vai entender, você vai assistir ao vivo comigo. Serão 2 dias intensos, dia 6 e 7 de junho. E nós estamos ainda no primeiro lote, está quase virando lote. Ainda o valor de investimento é R$ 39,90. Então, você vai aprender, você vai entender tudo sobre lentes em resinas. E as vagas são realmente limitadas para essa inscrição, para essa jornada. E você vai entrar nessa página, vai adquirir o teu ingresso, vai adquirir o teu convite. Depois que você adquirir o teu convite, você vai entrar no grupo do WhatsApp específico da imersão. E lá você vai receber notícias, notificações e tudo mais sobre o evento. Beleza? Então, recado dado, agora a gente vai para a nossa aula. As únicas resinas que você precisa para resolver praticamente todos os seus casos. Bom, eu vou explicar para você a base aqui da metodologia. E a partir dessa base da metodologia, a gente vai avançando, tá? Para eu explicar para você quais resinas você precisa ter aí no seu consultório, tá bom? Me dá um segundinho que eu vou abrir aqui uma parada e a gente consegue avançar, tá? Isso mais ainda. Então, estou aqui, eu vou abrir aqui meu bloco de notas. Primeira coisa que eu preciso que você entenda, tá bom? Só um minuto. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é cada resina tem uma função. Cada resina tem uma função. Então, se eu estou falando de uma resina clareada, eu tenho a função de deixar, estou resolvendo um problema aqui, tá, pessoal? Por isso que eu estou falando e fazendo ao mesmo tempo aqui, só para deixar mais claro para você. Para quem já é velhaco, sabe que toda vez que eu estou fazendo uma live, fazendo uma aula, eu gosto de escrever. Além de escrever, eu gosto de mostrar alguma coisa, vídeo, foto, ou PDF, ou livro digital e etc. Então, cada resina tem sua função. E aqui eu vou explicar as resinas que você precisa ter e cada função dessa resina. Então, diante da técnica do método Freehands, que é baseado em longevidade, o que eu preciso da minha técnica? O que eu prezo? Quais são os pilares do método Freehands? Eu preciso ter lentes em resinas que não amarelam. Então, deixa eu explicar. Eu vou explicar o porquê para a gente chegar no resultado final. Então, pilares do método Freehands. Então, quando eu estava fazendo as minhas lentes em resinas, comecei a fazer, que eu errei demais no começo, as lentes ficavam ruins mesmo, eu descobri que existem, eu precisava realizar e eu precisava alcançar alguns padrões, um padrão específico. E a partir disso, eu montei os meus pilares, tá bom? Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, quais são os pilares do método Freehands? A lente em resina não pode amarelar com o tempo, principalmente em zona crítica. O que é zona crítica? Vou explicar mais pra frente para você. Então, lente em resina não pode amarelar com o tempo, principalmente em zona crítica. Lente em resina não pode quebrar facilmente. Às vezes eu estou escrevendo e eu vou cometer erros
ortográficos, tá? Eu espero que você não olhe facilmente. Não tem nem acento essa palavra. Eu espero que você não olhe os meus erros ortográficos. Eu espero que você foque aqui no que a gente está trabalhando, tá bom? Então, lente em resina não pode quebrar facilmente, ok? Depois, lente em resina não pode manchar. Lente em resina não pode dar mau hálito. É mal com... Tá, você está dizendo aqui que é mau hálito, né? Não é mal de malvado, não. É mal de ruim. Hálito ruim. Então, basicamente, são esses 3 pilares. 3, ó. 4 pilares. De 4 a 5, tá? Então, ela não pode amarelar, não pode quebrar, não pode manchar, não pode dar mau hálito e não pode perder o brilho, tá? Resina não pode perder o brilho. Dito isso, para que eu consiga alcançar esses 5 pilares do método Freehands, eu preciso escolher as resinas corretas. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Resina Forma. Resina Forma. Ultradente. Eu consigo alcançar todos esses pilares do 1 ao 5. Vou colocar aqui os números, tá bom? Do 1 ao 5, somente com essa resina? O que você acha? Você que já faz lentes em resinas, me fala aí. Eu consigo alcançar esses 5 pilares aqui usando apenas resinas da Forma Ultradente? Será que eu consigo alcançar, por exemplo, o pilar 4? Será que eu consigo alcançar o pilar 2? Será que eu consigo alcançar o pilar 3? Então, através dessa estrutura, desses pilares, eu montei o método Freehands. Eu montei a técnica, o passo a passo desse método. Porque eu só consigo executar o passo a passo se eu tiver alcançado os pilares do método. Ou melhor, eu só consigo alcançar os pilares do método se eu tiver feito o passo a passo da maneira correta. Então, para que eu, por exemplo, ó, não quebre facilmente, deixa eu trocar aqui o pilar 2 pelo pilar 1. Vou inverter a ordem deles. Só um segundo. Por que eu estou invertendo essa ordem? Porque eu quero falar disso primeiro. Quero falar de fratura primeiro. Quebras. Então, diante disso, para que eu não tenha fraturas, para que eu não tenha problemas de desgaste acentuado, para que eu não tenha problemas de quebra de lentes em resinas, eu precisei fazer o que a gente chama de de âncora de potência, que é mais conhecida normalmente como camada palatina. Então, eu preciso, para a resina, vou colocar para resina não quebrar, tá? Já entendi que é para a resina não quebrar, eu preciso camada palatina, que eu vou chamar sempre a partir de agora de âncora de potência. Âncora, ele já me notifica que está errado. Âncora de potência, tá? Então, é essa resina que eu vou utilizar aqui. Rafael, calma, talvez você não esteja entendendo, tá bom? Mas eu estou partindo de um princípio onde você não saiba muita coisa sobre resinas, sobre camadas de resinas, sobre qual resina comprar, quando comprar, como comprar. Eu vou facilitar muito a sua vida hoje. Então, para camada palatina, para fazer a âncora de potência, essa resina precisa ter o quê? Carga. Então, propriedade. Carga. Aguentar a força de desoclusão e força mastigatória. Mastigação, em alguns casos, tá? Por exemplo, se eu estiver fazendo aumento de DVO, eu preciso de força de mastigação. Se eu não estiver fazendo aumento de DVO, eu preciso só força de desoclusão. Precisa aguentar isso, então a resina precisa ter carga.
Vou te dar o exemplo de duas resinas, pode ser duas ou três, mas duas resinas que podem, três resinas, que têm essa possibilidade, que têm essa propriedade. Mas além da propriedade de carga, eu preciso também da propriedade translucidez. Eu preciso que essa resina seja, ai, minhas costas, translúcida. Então, essa resina translúcida, com carga, eu tenho algumas marcas que eu posso ter nesse consultório, ter na minha gaveta. Então, para eu alcançar o pilar 1, que é a lente resina não pode quebrar, e por que eu encontrei o pilar 1? Por que eu descobri os 5 pilares? Porque eu sabia que se eu alcançasse os 5 pilares, eu teria uma lente resina perfeita. Que durasse, que mantesse o brilho, que não amarelasse, que não quebrasse, que fosse bonita, que fosse natural. Então, eu tenho essas propriedades. Para eu alcançar o pilar 1, eu preciso dessa resina específica aqui. E aqui eu vou te dar 3 opções. Trans. Eu vou te dar 3. Tem várias, mas eu vou te dar 3 opções, tá? Trans. Forma ultradente. Deixa eu levantar mais isso aqui. Trans. Elora. FGM. CT. 3M. 3 resinas. E aí você vai escolher as 3, você vai comprar as 3 do seu consultório? Não, compra só uma. Então, por exemplo, quero comprar só a forma da ultradente. Compra só a forma da ultradente. Então, a resina 1, você vai, a primeira resina das 5, você vai escolher uma. Ah, Rafael, eu quero a trans da Elora. Rafael, eu quero a WD, a W não sei o quê, a incisal da forma. Pode. Mas você não precisa comprar mais de uma, compra só uma, trabalha com ela. CT da 3M. O que você vai avaliar para comprar? Preço de investimento, valor, custo e se ela atende em 2 fatores: custo, manipulação e resistência. Custo, manipulação, resistência e cor. Basicamente isso, tá bom? Então, ó, aqui eu coloquei propriedade, resistência e cor. Mas além disso, eu posso colocar aqui também outra propriedade dela, manipulação. Propriedade, manipulação. Por que manipulação é importante? Por quê? Cadê, gente? Aí, achei. Por que a manipulação é importante? Você vai começar a desenhar, porque essa resina vai dar o pré-formato para o seu dente. Ela tem que ter carga, tem que ter translucidez, ela tem que dar pré-formato. Então, você tem que ter uma boa manipulação. Vou te dar um exemplo. A resina de melhor manipulação é a resina CT da 3M. Só que o custo dela, o preço de investimento dela é maior que todas as outras. O menor custo aqui é a Elora da FGM. Só que a Elora da FGM vem 2 gramas e a CT da 3M e a Trans da Forma vem 4 gramas. A mais resistente que tem é a Transforma da Ultradente. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho um PDF que eu vou mostrar para você, onde eu falo sobre isso. Deixa eu pegar ele aqui. Onde eu tenho um PDF, um presente aqui para os meus alunos, onde tem as resinas na sua gaveta, eu explico tudo isso, ó. Ou seja, aqui eu dei 3 exemplos, ó. A CT, a Trans da Forma e a Trans Elora. E aí também tem um maisinho na frente, ó. Na CT tem 2 maisinhos, na Trans também tem 2 maisinhos e na Elora tem um maisinho só. Por quê? Porque cada maisinho significa potencial de propriedade. Ou seja, tem mais propriedades. É melhor. Só que por que ela não tem 3 maisinhos aqui na frente? Porque ela é cara em relação às outras duas. E por que a Trans tem 2 maisinhos e não 3? Ela é mais barata. É, mas ela não é tão boa de manipular quanto a CT. Então, cada resina tem sua especificidade e você vai ter que escolher uma delas. Então, vamos voltar aqui no meu documento e a gente vai escolher uma. Você vai escolher a sua aí, você vai digitar para mim qual dessas 3 você vai escolher, sendo que, por exemplo, o que você prefere? Manipulação pior, melhor preço? Ou você prefere pagar mais e ter uma resina melhor de manipular, que ela te obedece mais? Ou você prefere pagar menos, ter uma manipulação ruim, mas ter uma resina mais barato, mas talvez tenha menos quantidade de tubo? Uma resina que tem uma translucidez melhor. O que você prefere? No meu caso, a gente vai escolher aqui uma resina específica. Vou escolher aqui a CT. Então, ó, resina 1. Resinas na sua gaveta. Colocação. Resina 1.
São 5 resinas, certo? A primeira, eu vou escolher a CT da 3M. Justificativa, melhor manipulação e boa resistência. Essas são as justificativas. Ela é a melhor de resistência? Não, não é a melhor de resistência, mas ela tem uma boa resistência. Então, escolhendo essa resina 1, eu vou fazer todos os meus casos utilizando ela. Todos os meus casos com camada palatina, eu vou utilizar ela. Rafael, eu quero escolher outra resina. Você vai anotar outra resina aí. Mas desde que tenha uma manipulação razoável, desde que seja translúcida e desde que ela tenha carga, ela aguente força de desoclusão e de mastigação. Beleza? Além disso, agora eu tenho que ir para meus próximos tópicos. Amarelar e manchar, eu vou utilizar basicamente a mesma coisa. Eu vou juntar esses dois tópicos, tá bom? Porque agora eu tenho uma outra resina. Então, ó, para a resina não manchar ou amarelar, eu vou colocar aqui camada dentina. Essa é a camada de dentina. Por quê? Porque aqui eu tenho uma resina que vai me dar a cor. Então, imagina comigo, eu tenho um dente na parte palatina, eu vou construir um 11, por exemplo. Vou construir a camada palatina, depois eu vou construir a camada de dentina, depois a camada de esmalte, certo? Simplificando as 3 camadas do método freehand, o que a gente chama de tridente do menor esforço. Por quê? Porque se você fizer esse tridente, você vai ter o menor esforço possível para conseguir deixar um caso mais bonito possível, tá bom? Então, para a resina não manchar ou amarelar, a gente vai construir aqui a camada de dentina. Essa camada de dentina é uma resina que vai ficar em contato com o esmalte do seu dente. Então, vai ser a resina que vai cobrir ali a vestibular do seu elemento. E ela tem uma função básica: cor, propriedade. Cor. Eu não vou entrar aqui no mérito ainda de amarelamento em região crítica e tudo mais, mas foca aqui que você precisa ter uma resina de cor. Quando eu falo cor, a gente lembra de croma, né? Então, cor é croma. E essa croma, essa cor, eu tenho várias tonalidades. E a gente vai separar as resinas em 2 tonalidades. Simplesmente 2 tonalidades. Essas resinas de 2 tonalidades, eu vou ter uma resina clareada e uma resina natural. A gente vai chamar de cor escala Vita, natural, A1, A2, B1, B2, C1, C2, e cor de escala Bleach, de clareado. BL1, BL2, BL3, BL4, W1, W2, W3, W4, são resinas XBLs, etc., clareadas. E a gente tem também as resinas de escala VIT, naturais. Beleza. Qual que é a metodologia aqui? O que eu quero que você entenda? Que você precisa ter uma resina de cada escala na sua gaveta. Simples. Então, você vai escolher uma resina de escala Bleach e uma resina de escala natural para você desenhar os seus casos. E com apenas uma resina de escala Bleach, você vai conseguir ter várias tonalidades de cor. Sim. E uma resina de escala natural, você também pode ter várias tonalidades de cor. Porque a única propriedade que eu estou buscando nessa resina é cor. Deu para entender? Tá confuso? Então, vai mandando suas mensagens aí que a gente vai tentando te ajudar. Eu não vou focar em responder mensagens agora, mas eu vou tentar te ajudar o máximo possível. Tá bom? Então, propriedade cor, tá lá bonitinho. Ok. Então, resinas para escala Vita, que é aquela escala de prótese lá, tá? Cor natural. Quando eu falo cor natural, é a cor do nosso dente, natural. Então aqui você pode escolher, eu vou te dar 2 opções, você vai comprar uma delas. A1 ou B1. A1 ou B1. A1 ou B1. Rafael, eu quero comprar B2, A2. Não, não precisa. Compra A1
ou a B1. Qual a indicação que eu te dou? Compra B1. B1. Só que aí você vai escolher resinas B1D de dentina. Porque eu não quero que você vá lá e compre, por exemplo, uma resina da Z100. A resina Z100, ela tá lá assim, ó. A1. Desse jeito. Desse jeito. Ela é universal. Essa resina universal, ela não serve para você. É uma resina que serve para tudo e não serve para nada. Para você, ela não serve. Você pode ter ela na sua gaveta para usar em restauração posterior. Classe 1, classe 2, talvez até uma classe 5, cervical. Mas classe 4, classe 3, lente em resina, não serve. Então, A1 universal, esquece. Você vai buscar na Dental, onde você compra A1D ou B1D. O que tem a ver esse D aqui? Toda marca de resina, todo tubo de resina, toda marca de resina, seja a 3M, a Ultradente, a FGM, a Care, a Tokuyama, elas fabricam as resinas, certo? Entre outras marcas do mercado. E aí lá ela manda resinas em 3 escalas ou 2 escalas, que a gente vai chamar de nível de opacidade. O que significa esse nível de opacidade? É o quanto a resina ela consegue bloquear o fundo, a luz. Então, vamos supor que a 3M lança lá, 3M, a Z350 da 3M, a escala dela. A Z350 a gente vai encontrar, por exemplo, A1E, A1B, A1D. Tudo que eu tô falando aqui vai se encaixar com o que eu tô dizendo aqui em cima, tá? Isso aqui para baixo, ó, é só para encaixar o que eu tô falando aqui. O que eu disse para você? Que quando a gente não tem essa letra final aqui, ó, ela significa uma resina universal. Essa resina não serve para nós, para as lentes em resinas. Certo? Então, essas resinas que eu estou colocando aqui, ó, A1B e A1D e B1D, são resinas para fazer dente, o paciente que é dente mais naturalizado. Não estou falando de escala Bleach ainda. Por que eu preciso encontrar essas resinas? Porque eu vou explicar aqui agora. A1E significa que não tem opacidade. Às vezes até tem um pouquinho, mas escreve não tem. A1B é uma resina que tem média opacidade. E A1D é uma resina que tem alta opacidade. Ou seja, essa resina aqui, ela tampa mais o fundo, ela deixa menos acinzentado, ela bloqueia mais o substrato do que essa aqui. Ou seja, o que significa esse E aqui? De esmalte, enamel em inglês. Enamel em inglês significa esmalte, enamel, e esse esmalte significa que essa resina não tem opacidade, ela tem mais brilho do que cor, basicamente isso. E esse B? É um B de body, corpo. Esse B é uma resina quase de esmalte. É uma resina que, na minha opinião, nem precisava existir. Porque ela não é nem A1E e nem um A1D. E eu só preciso dessas duas resinas. Você só precisa dessas duas resinas. E aí a gente tem a A1D, que tem alta opacidade, ou seja, ela tem uma cor nela. A cor A1 nela é mais forte do que essa aqui. Ou seja, você vai esquecer resinas A1B, vai esquecer que existe, vai focar em só A1D. Você vai lá na tua marca e vai comprar uma resina A1D. Só que a resina A1D, ela é um pouco mais saturada do que a resina B1D. Ela é um pouco mais amarelada no jargão comum. Então, será que vale a pena eu ter uma resina A1 para um dente natural? Não, eu não compraria. Eu compraria uma resina B1D. Tá? Foca nessa resina B1D, tá bom?
porque você vai conseguir ter melhor resultado. Tá bom? Aí, a gente tem, por exemplo, algumas resinas que são, cadê? Me perdi aqui. Que são D1B. Então, eu vou colocar aqui, ó, resina 2, ó. Resina 2, B1D, ou DB1, tá? Também serve, DB1. Por exemplo, a Elora tem, a da FGM, a Z350 tem, Z350 da FGM. O que eu estou buscando aqui? Melhor cor natural com alta opacidade. É isso que eu estou buscando. Então, a segunda resina que eu tenho no meu consultório é para aqueles pacientes que querem um dente muito naturalizado, cor muito natural. Eu quero fazer lente em resina e eu quero uma cor mais natural. Então, vai essa resina aqui. E aí eu tenho a terceira resina. Eu falei que são 5 resinas, não são? Que também vai de encontro com resina de dentina. Então, eu estou aqui falando de resina de dentina, propriedade cor, e aí depois eu escolhi uma resina específica, que são as resinas escala Vita, B1 para dente para paciente que quer cor natural. E agora eu quero resinas escala Bleach, que é uma resina cor, paciente que é cor clareada, branco. Paciente que é cor clareado, eu vou escolher resina da escala Vita. E aqui entra uma grande dúvida na cabeça dos pacientes, dos dentistas iniciantes. Porque cada marca tem um nome meio que diferente, uma nomenclatura para diferenciar essas resinas. Por exemplo, eu posso ter aqui, ó, W1, W2, W3, W4. Tem uma marca que tem essas resinas. Essa mesma marca tem outras resinas, BL1, BL2, BL3, BL4. Uma outra marca tem umas resinas chamadas, por exemplo, XBL, XBLL, BLXL. Então, eu tenho várias resinas de várias marcas para escolher. E aqui, o que eu preciso? Eu preciso encontrar uma resina que seja boa e barata, o famoso BB. Boa e barata. Não preciso ter resina cara aqui, a não ser que eu queira. Aqui eu vou colocar para você 3 opções. Aqui eu deixei 2. E aqui qualquer marca, tá? Vou deixar aqui só para você realmente saber, ó. Qualquer marca. Quando eu não coloco marca é porque serve qualquer uma, tá bom? Qualquer marca. Agora aqui eu vou deixar 2. Por exemplo, eu vou deixar uma resina W2, Estelite Ômega, ou Estelite Ômega, Tokuyama. Dental Tokuyama. Posso deixar, por exemplo, a BL1, que é uma resina bem branca. De quem? Da FGM, da Vitra, FGM, ou da Estelite Ômega também, Tokuyama. Por exemplo, posso usar a XBL. XBL da Elora, da FGM também. Posso usar a BLXL. BLXL, que é da Impress Direct. Impress Direct, que é da Ivoclar. Posso usar também a OB, da Charisma, que a gente chama de Cooser, né? Da marca Cooser, né? Então, tenho várias resinas clareadas, cada um com um tom diferente que a outra. Você precisa comprar todas? Não. Você vai comprar
uma delas. E aí qual? Vai depender de você. Eu vou escolher uma aqui. Vai depender de você. Eu vou escolher a XBL Elora, porque é uma resina top. Cadê, gente, minhas resinas? Tá descendo aqui, né? Por isso, tá sumindo de mim. Deixa eu deixar elas mais perto aqui. Resina XBL. Deixar ela em caixa alta. XBL Elora FGM. Por quê? Porque é uma resina cor bonita, boa manipulação e preço muito bom. Então, uma resina que eu utilizo sempre aqui no meu consultório. Ah, Rafael, tem caso de BL1? Tem caso de BL1. Tem caso de W2? Tem caso com W2. Tem o caso com BLXL? Tem. Com AB? Tem muitos. Mas é a sua escolha. Não precisa comprar todas. Compra uma, testa essa. Ah, tô começando a ter muito caso, compra mais outra marca diferente, testa outra, vai validando isso aqui. Rafael, e aí? São essas resinas de dentina? Não, eu vou acrescentar mais uma. Essa aqui é uma resina meio que opcional. Opcional, ela não tem que ter obrigatoriamente na sua gaveta, mas é bom que tenha, que é uma resina para dentes escurecidos. Resina opacificadora. Dentes escurecidos. Essa resina, só um minuto, pessoal. Perdão, eu não vou... Perdão. Eu não vou cancelar a live que eu espirrei, tá? Então me perdoa aí, vou até tomar um restinho do meu café aqui, que tá até frio já. Não vou cancelar a live. Mas eu tenho umas resinas de dentes escurecidos, que é uma resina que eu sempre vou usar ela associada. Sempre usar ela associada. Como assim associada? Eu sempre vou utilizar ela com outra resina. Então é ela mais a BL1, ela mais a B1D, ela mais a XBL, ela mais a OB. Nunca ela sozinha. E aqui eu não vou entrar, não tenho tempo para entrar detalhadamente em dente escurecido. Eu vou fazer aula sobre isso. Já fiz aula, vou repetir, vou trazer um jeito novo de explicar sobre isso, que técnica utilizar, como utilizar. Mas não é o assunto da aula. Então, hoje você não vai entender tudo sobre dente escurecido, mas você precisa entender que tem que ter uma resina na sua gaveta sobre isso aqui. E qual a resina da minha escolha, a resina que você vai ter que comprar? Resina. Então, a propriedade. Mascarar dente escurecido. A propriedade dela é essa. Tá bom? E aí, qual resina que você tem que ter? É a Opacor Forma. É uma resina que é muito boa de trabalhar, tá? Opacor Forma. Porque ela você trabalha com ela associado. Eu só explicar o que é associado. Você trabalha com ela terço cervical, terço médio incisional, você usa outra resina. Então você faz uma camada única, meio que degradê, meio a meio. Camada única. Você não coloca uma sobre a outra, camada única. E aí vai ter aula sobre isso, tá? Mas só para você entender. Então, essas são as resinas que eu tenho que trabalhar aqui, ó, pensando em camada de dentina. Resinas para cor natural, escolhe uma delas. Resina para cor blitz, escolhe uma delas. E uma opacificadora, para quando você tiver dentes escurecidos. Essa opacificadora é uma opcional, porque você pode não fazer um caso de dente escurecido. Pode não aparecer nenhum para você, mas quando você fizer um, você vai querer fazer outro. E é bom que você tenha ela na sua gaveta, tá bom? E a última resina que eu preciso ter, então, ó, eu preciso que ela não tenha a perda do brilho. Então, eu preciso trabalhar com uma resina de esmalte, tá? Deixa eu voltar aqui. Para a resina, deixa eu continuar escrevendo o que a gente estava aqui, tá? Deixa eu unificar isso aqui, que vai ficar melhor, gente. Só um segundo aqui. Isso. Então, para a resina não perder o brilho, eu sei que você ficou até tonto aí quanto que eu tô mexendo aqui, né? Para a resina não perder o brilho, aqui é camada. Eu tô escrevendo camada? Tô, né? Esmalte. Camada de esmalte.
Então tá lá, resina não perder o brilho, eu preciso de uma resina na camada de esmalte. Propriedade, brilho e polimento. Eu preciso que ela tenha brilho e polimento, ou seja, ela não precisa ter cor. Propriedade acromática. Uma resina acromática, ela não tem cor, é uma resina transparente, tá bom? E tem que ter um alto polimento. Pô, Rafael, então eu posso usar uma resina trans, a CT da 3M ou a trans da Forma também na vestibular, lá na camada de esmalte? Não, por quê? Porque ela não tem brilho e não tem polimento. Ela tem resistência, mas não tem polimento. E ela é cromática, mas ela não tem polimento. Então, quais resinas que eu posso ter aqui? Várias. Então, eu posso ter, por exemplo, a WE. Gente, Palfic. Aqui é da Tokuyama também. Que é também que a nomenclatura também não é trans, tá? WE da Palfic. Posso utilizar também a resina MW da Estelite Omega, da Tokuyama também. Ou posso utilizar uma resina que tem um pouco de cor. Essas duas que são bem acromáticas, tá? Essa aqui tem até um pouquinho de cor, mas nem tanto. Essa aqui é totalmente acromática, não tem cor. E eu posso utilizar, por exemplo, uma BL2. Estelite Omega Tokuyama. Rafael, eu tô entendendo nada. Calma, que você vai entender. E tá percebendo que todas essas três resinas, eu vou deixar só essas três opções, a gente vai escolher uma juntos, tá? Todas as três resinas têm essa palavra aqui no final. Essa resina aqui, esse nome no final aqui, Tokuyama, é uma resina japonesa, uma dental, um laboratório de resina japonesa, tipo a 3M, tipo a Ultradent, e eles fazem algumas coisas, tá? Alguns produtos odontológicos, e um deles é a resina. As resinas deles são maravilhosas mesmo, eu nunca vi nada igual, no quesito brilho e longevidade de estabilidade de polimento a longo prazo, tá bom? Ou seja, a lente feita com isso aqui no esmalte, com essas resinas no esmalte, depois de muito tempo, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ela ainda tem um bom brilho. Outras resinas não conseguem ter isso, tá? Ah, Rafael, mas e tal resina? É isso aqui. Rafael, mas e tal resina, tal marca? Eu já vi, já trabalhei, gosto muito. Tudo bem. Você pode até gostar. Uma resina específica que mantém um bom polimento específico, mas eu tenho a clareza, porque eu já testei de tudo, você imaginar, que essas resinas aqui, elas funcionam muito, muito bem e não tem nada igual a elas para brilho e polimento no longo prazo. Qual que é o grande problema? As resinas são frágeis, quebra fácil, então se você não fizer uma boa base, elas não vão ter longevidade, porque vai fraturar fácil, elas não são resina de carga, e o custo, o investimento é muito alto. Então, uma resina WE, da Palfic, ela é um pouco mais barata que a Estelite, ou seja, Palfic é a linha de produção, Estelite é a linha de produção. Tokuyama é a dona da marca, e a Tokuyama também é a dona da marca. Então, a Tokuyama é a empresa, Palfic é um produto, Estelite é outro produto. Mesma coisa com adesivo, outro produto. Então, quais as melhores resinas? MW Estelite Omega. Essa aqui é a melhor que tem. Para um esmalte brilhoso, essa aqui é a melhor que tem. Nada se compara a essa. Um esmalte brilhoso, uma lente resina estratificada, nada se compara a ela. Mas ela que eu vou escolher? Não. Eu vou escolher a WE Palfic. Por quê que eu vou escolher a WE Palfic? Deixa eu colocar essa aqui bem pertinho. Aqui já passou. Então, a quinta resina, WE Palfic Tokuyama. Por que eu estou escolhendo a WE e não estou escolhendo uma outra, por exemplo, a MW? Por conta do custo. Porque essa resina aqui, ela é meio que metade do valor dessa. WE é meio que metade do valor de investimento da MW. MW é quase 2 WE. Então, ela é uma resina muito boa, dá um bom brilho, ela tem uma cor muito, muito bonita. Ela não é tão leitosa, é uma cor muito bonita. Transparente mesmo, muito brilho mesmo é essa aqui, MW. Só que qual que é o grande problema dela? É a manipulação. Ela é bem mais dura do que essa resina aqui, por exemplo. É mais dura de manipular.
Então, o problema dela é a manipulação, mas o polimento é extraordinário e tem uma cor muito bonita. Então, no custo-benefício, eu consigo colocar essa resina aqui como a elegível, a eleita, para que seja uma das 5 resinas. Então, resumindo e recapitulando tudo, cada resina tem sua função e você não precisa ter 50 resinas no seu consultório, não precisa ter 20 resinas no seu consultório, não precisa ter 30 resinas no seu consultório. 5 resinas, sendo que uma delas a gente tem a opção de usar raramente, porque é muito raro aparecer, ou é maior a chance de aparecer um dente, um sorriso que não esteja com o dente escurecido. Dente escurecido, opaco da forma, a quarta resina aqui, você vai usar ela menos. As outras resinas você vai usar mais. Então, CT da 3M foi a melhor que eu escolhi para manipulação. Tem uma boa resistência, só que ela é mais cara que as outras. BD1 aqui no caso é DB1, tá? Lá, DB1. Mas você pode levar para a sua dental lá, para o vendedor, B1D Elora FGM, tá bom? Pode ser de outra marca também, mas você pode colocar essa na sua compra para você usar resinas naturalizadas. Ah, o paciente quer um dente natural, coloca essa aqui. Vai usar para dente natural, vai usar CT, B1D e WE. Rafael, eu quero um dente clareado, então só usar CT, a XBL e a WE no mesmo dente. Palatina, dentina e esmalte. Agora, além disso, nós temos a blindagem plana e a estratificação. Que não são resinas, mas levam outros materiais. Na aula de hoje eu prometi falar sobre as 5 resinas para você. Então, você entendeu? Deu para ter clareza? E aqui, ó, eu vou mostrar de novo o meu PDF, o meu livro digital, o meu e-book, para você entender. Cadê o meu e-book, gente? Perdi ele. Aqui, para você entender melhor sobre as resinas. Então, eu tenho aqui, ó, as resinas da camada palatina. Escolher uma delas. Depois, resinas de dentina, a gente tem várias aqui, ó. Por exemplo, aqui eu deixei a B1 da Z350. Mas a gente tem outras resinas. No caso lá, a gente escolheu a resina Elora DB1, tá? Da FGM, para dente natural. Aí eu coloquei, ó, branco. A XBL foi que é a nossa escolha, mas eu posso usar a OB da Charisma, posso usar a BL2, W1, BL1 e etc. Então eu posso escolher uma delas, eu não preciso escolher todas, tá bom? E aí eu tenho camada de esmalte. Então eu tenho aqui, ó, WE da Palfic, que foi a que a gente escolheu, tá bom? Levemente branca, ela é quase totalmente acromática, a gente pode usar a BL2 e a MW, que ela é totalmente transparente. E aí eu tenho a blindagem plana e a estratificação, que não é nosso intuito da nossa aula de hoje, ok? Então, deu para você entender toda essa parte, deu para você entender quais resinas você precisa investir. Eu sei que se você fizer um investimento aqui, você vai investir mais ou menos em uns R$ 1.200, R$ 1.300 de resina aqui para comprar. Talvez nem isso. 350, 700, 900, uns R$ 1.200 no máximo estourando de resina, para você comprar essas 5 tubos de resina. E olha lá, e você vai fazer, com esses 5 tubos, o que você vai mais gastar é dentina e esmalte, vai fazer 22, 25 dentes. A resina para palatina e a resina para dentes escurecidos, você vai fazer muitos dentes, 50, 60 dentes. Então, você vai ganhar muito dinheiro gastando ali, investindo R$ 1.200 de resina, você vai fazer voltar, sei lá, 8, 10, 12, 15 mil reais. Então, é totalmente possível você trabalhar com isso, beleza? Agora, para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou te dar o outro recado, mas antes de dar outro recado, quero reforçar o recado que eu dei hoje mais cedo. Hoje mais cedo, no início da aula. Eu falei para você que no dia 6 e 7 de junho vai acontecer a imersão Freehands Naturalidade em 3 camadas. Serão 2 dias intensos de conteúdo onde você vai assistir e vai entender como construir 10 lentes em resinas em um paciente ao vivo, na sua frente, lá ao vivo, na hora, você vai entender, vai assistir como construir 10 lentes em resinas de forma natural, estratificada, usando apenas 3 camadas de resina. As resinas que a gente falou aqui hoje, a gente vai usar lá, você vai entender muito melhor sobre isso, tá bom? Para você participar, você precisa investir, adquirir o teu ingresso, comprar o teu ticket. É só tocar no link que a minha equipe disponibilizou no chat ou na descrição desse vídeo. Você vai lá,
toca no link, entra na página, faz a sua inscrição, toca no botãozinho aqui, ó, comprar ingresso, faz a inscrição, vai lá, passa para o checkout, executa o pagamento via cartão, boleto, Pix, etc. Depois que você fizer isso, fica lá na página, não sai dela que você vai ser redirecionado para uma outra página que vai te levar para o grupo do WhatsApp. É importante que você entre no grupo do WhatsApp, porque nesse grupo do WhatsApp oficial, a gente vai te mandar todas as informações sobre essa imersão, tá bom? Então não perde tempo. E, além disso, eu tenho um outro recado aqui, e esse outro recado é tão importante quanto, porque eu quero a participação de você agora. Talvez você tenha só assistido essa aula, talvez você tenha comentado alguma coisa aí. Beleza. Sei que talvez tenha assistido, talvez tenha comentado alguma coisa, mas agora eu quero a sua participação efetiva. Só faz o seguinte, você vai apertar no botão do likezinho aí, vai procura aí, botão de like, joinha, aperta aí. Se inscreve no meu canal também. E agora, você pode até mandar essa live para algum amigo seu, se você quiser, que é dentista e queira participar, queira, esteja precisando aprender sobre resinas também. E além disso, você vai fazer o seguinte, você vai lá no Instagram, depois que acabar essa aula, você vai digitar aqui, ó, esse perfil aqui, ó, você vai buscar esse perfil aqui, desse rapazinho aqui, ó, com esse nome aqui em cima aqui, ó, Dr. Rafa Pascotto. Eu vou deixar aqui um box de perguntas para você sobre a live de hoje, sobre o assunto de hoje. Vai estar lá nos meus stories, um box de pergunta. Clica lá, escreve a pergunta para mim, que eu vou responder falando seu nome, vou te mandar um direct, mandar um áudio, etc. Se a pergunta não couber no box, na caixinha, entra e me manda um direct. Manda um direct e fala, Rafael, eu tinha dúvida sobre isso. Rafael, essa resina é melhor que a outra. Rafael, eu tenho essa resina no meu consultório, o que eu faço? Rafael, essa aqui é mais branca que essa, me tira essa dúvida. Tudo que for sobre resina, me manda. Me manda dúvida, me manda lá. É importante. Beleza? Então é isso. Recado dado. Ó, minha cachorrinha começou a latir. Talvez você tenha entendido, talvez não. Agora, se você entendeu sobre as 5 resinas, se o que você viu aqui hoje fez sentido para você, eu espero de coração que você esteja aqui sempre comigo. Venha aqui no meu canal do YouTube, que você se inscreva na imersão que vai acontecer dia 6 e 7. Porque a minha missão aqui é fazer você se tornar cada vez melhor no mundo das resinas. Tornar você um resineiro de verdade. Beleza? Então, eu quero que você agora printe também essa mensagem aqui, printe essa tela, vai lá, faz um story, me marque Rafael Pascotto e coloque resineiro, #resineiro, para eu saber que você estava assistindo essa aula aqui. Fechou? Um abraço, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.